Você já se perguntou como uma máquina tão complexa quanto um helicóptero é criada? Não é apenas uma questão de montar peças. A jornada começa muito antes, com uma simples ideia, e se transforma em um processo fascinante que combina engenharia de ponta, precisão milimétrica e testes rigorosos. Hoje, vamos desvendar cada etapa desse processo incrível, desde a primeira linha de um projeto até o momento em que um helicóptero de verdade levanta voo pela primeira vez. Prepare-se para conhecer o mundo por trás das hélices giratórias. Tudo começa muito antes de qualquer peça física existir. Nos departamentos de engenharia e pesquisa, especialistas se reúnem para definir o propósito da nova aeronave. Será para transporte de passageiros, resgate em montanhas, patrulha policial, uso militar, ou talvez um modelo versátil para múltiplas missões? Essa decisão inicial é crucial, pois define todos os requisitos técnicos. Quantos passageiros levará? Qual o peso máximo de decolagem? A velocidade que precisa atingir? E a autonomia de voo? Com esses parâmetros em mãos, a verdadeira magia da engenharia começa. Os engenheiros desenvolvem os primeiros desenhos, modelos 3D e estudos aerodinâmicos. Usando softwares de simulação poderosíssimos, eles conseguem prever como o helicóptero se comportará no ar. Eles analisam o fluxo de ar ao redor da fuselagem, a eficiência do rotor principal, a estabilidade em diferentes condições climáticas e o impacto das vibrações. Cada ajuste, por menor que seja, é feito para otimizar a aerodinâmica, reduzir o peso e, acima do tudo, garantir a segurança. Ao mesmo tempo, especialistas em materiais escolhem as melhores ligas metálicas e compósitos de fibra de carbono, buscando o equilíbrio perfeito entre resistência, leveza e custo. Antes de construir qualquer coisa, a estrutura do helicóptero é submetida a testes virtuais brutais. O modelo 3D é exposto a cargas extremas, torções e esforços que simulam décadas de voo. Só quando os cálculos provam que o projeto é seguro e viável, a fabricação das primeiras peças reais começa. Em oficinas especializadas, partes cruciais, como vigas, painéis e suportes estruturais ganham vida. Cada componente passa por inspeções rigorosas. A busca é por perfeição absoluta, pois qualquer deformação, trinca ou desvio mínimo pode comprometer a segurança da aeronave no futuro. Enquanto isso, em outra parte da fábrica, equipes dedicadas trabalham em um dos componentes mais importantes. Os rotores. As pás do rotor principal e do rotor de cauda exigem precisão absoluta. Qualquer desequilíbrio, por menor que seja, pode gerar vibrações perigosas durante o voo. Elas são fabricadas em moldes especiais com fibra de carbono e outros materiais compósitos, passando por processos de cura térmica e um balanceamento milimétrico para garantir que girem de forma perfeitamente suave. Ao mesmo tempo, os motores, geralmente turbinas a gás de altíssimo desempenho, são construídos e testados separadamente em bancadas específicas. Cada motor é ligado, ajustado e monitorado para garantir um funcionamento perfeito antes de ser instalado. Com as seções principais prontas, a fuselagem começa a ganhar forma no hangar de montagem. Técnicos posicionam as partes dianteira, central e traseira em estruturas de alinhamento, unindo tudo com parafusos especiais, rebites aeronáuticos e colas estruturais. É um quebra-cabeça de alta precisão. Uma vez que a estrutura principal está montada, chega a hora de instalar o motor e o complexo sistema de transmissão, que conecta a potência da turbina ao rotor principal. Em seguida, o mastro do rotor é fixado no topo da fuselagem e as pás, cuidadosamente balanceadas, são acopladas, uma a uma. O mesmo processo minucioso acontece com o rotor de cauda, essencial para estabilizar o helicóptero e impedir que ele gire sem controle. Agora, o interior da cabine. Eletricistas e técnicos de aviônicos instalam quilômetros de cabos e conectores. O painel de instrumentos é montado com telas multifuncionais, rádios, sistemas de navegação, sensores e o piloto automático. Os controles de voo, o coletivo, o cíclico e os pedais são conectados mecânica e eletronicamente ao sistema do rotor, garantindo que cada movimento do piloto se traduza em uma resposta imediata da aeronave. Depois, vêm os assentos, revestimentos, janelas, portas e equipamentos opcionais, como guinchos de resgate ou sistemas de câmera. Com o helicóptero finalmente montado, começam os testes em solo. Nada voa ainda! Os técnicos ligam e verificam cada sistema elétrico, hidráulico e eletrônico. O motor é acionado pela primeira vez com a aeronave presa ao chão. Sensores monitoram tudo: temperatura, vibração, fluxo de combustível. O rotor começa a girar, aumentando a velocidade gradualmente. Qualquer sinal de vibração anormal e o teste é interrompido para novos ajustes. Testes de freio, de comunicação do Iluminaca, tudo é verificado exaustivamente. É um checklist gigante para garantir que tudo está perfeito.
Quando todos os testes em solo são aprovados, chega um momento mais esperado e tenso: o primeiro voo. Um piloto de testes altamente experiente assume os controles. A decolagem é lenta, precisa. O helicóptero paira a poucos metros do chão, enquanto engenheiros em terra analisam dados em tempo real. Se tudo estiver dentro dos parâmetros, o piloto inicia movimentos leves para testar a estabilidade e a resposta aos comandos. Aos poucos, ele sobe para altitudes maiores, realizando testes de velocidade, curvas, frenagens no ar e descidas controladas. Cada detalhe, do ruído ao consumo de combustível, é medido e analisado. Após essa primeira campanha de voos, a aeronave volta para o hangar. Pequenos ajustes são feitos com base nos dados coletados. Melhorias aerodinâmicas, reforços estruturais, atualizações no software do piloto automático. Esse ciclo de testar e ajustar se repete até que o helicóptero atinja o padrão de qualidade exigido. Só então começam os testes oficiais de certificação, onde autoridades aeronáuticas avaliam o projeto segundo normas internacionais extremamente rígidas. São centenas de horas de voo, simulações de falhas e inspeções minuciosas. A aprovação final é o certificado de aeronavegabilidade, o passaporte do helicóptero para os céus. Com o modelo certificado, a fábrica inicia a produção em série. A linha de montagem é otimizada para construir várias unidades ao mesmo tempo, com equipes especializadas em cada etapa. Cada helicóptero que sai da linha passa exatamente pelos mesmos testes rigorosos de qualidade. Finalmente, ele é pintado e personalizado de acordo com o pedido do cliente. Após um último voo de entrega, o helicóptero é entregue com toda a documentação técnica e um plano de manutenção detalhado. Depois de todo esse processo, que levou anos de trabalho e dedicação, a incrível máquina voadora está pronta para iniciar sua vida operacional. Da próxima vez que você vir um helicóptero cruzando o céu, lembre-se de toda a jornada, da ideia inicial no papel até a complexa sinfonia de engenharia e precisão que o tornou real. Depois que o helicóptero é certificado e oficialmente liberado para operação, inicia-se uma nova etapa igualmente complexa: a fase de integração, treinamento e manutenção, que acompanhará a aeronave por toda a sua vida útil. Assim que o helicóptero chega ao cliente, seja uma empresa privada, corporação, força policial, operadora aeroespacial, hospital ou governo, ele passa por um processo de inspeção conjunta. Técnicos da fábrica trabalham lado a lado com técnicos do cliente para conferir cada detalhe: alinhamento do rotor, calibração dos instrumentos, pressão dos sistemas hidráulicos e integridade das conexões elétricas. Mesmo uma aeronave nova precisa ter todos os parâmetros registrados imediatamente, pois esses valores serão comparados com futuras revisões para detectar qualquer desgaste ou tendência de falha. Os pilotos responsáveis também entram em cena. Mesmo pilotos experientes precisam ser treinados no novo modelo de helicóptero, pois cada aeronave possui comportamento próprio, sistemas particulares e tecnologias específicas. Em centros de treinamento, simuladores de voo reproduzem fielmente a cabine, controles e comportamento aerodinâmico. O piloto pratica emergências como perda de potência, falha do rotor de cauda PEM hidráulica, ventos turbulentos e autorrotação completa. Essas simulações garantem que a aeronave, quando estiver voando em condições reais, será operada com pleno domínio e segurança. Ao mesmo tempo, mecânicos e engenheiros do cliente participam de cursos de manutenção, aprendendo em detalhes como desmontar e montar componentes, analisar vibrações, interpretar dados da central eletrônica e registrar ocorrências no Sistema Internacional de Manutenção Aeronáutica. Quando o helicóptero finalmente é incorporado ao serviço, inicia-se sua rotina operacional, que pode variar de acordo com a missão. Helicópteros de resgate aéreo permanecem em prontidão, equipados com macas, sensores térmicos e guinchos para extração de vítimas em locais de difícil acesso. Helicópteros policiais voam missões urbanas, monitorando cidades com câmeras infravermelhas e sistemas de comunicação tática. Helicópteros corporativos transportam executivos entre heliportos privados, operando com alto conforto e níveis reduzidos de vibração. Helicópteros de transporte offshore percorrem longas distâncias para plataformas de petróleo, enfrentando ventos fortes e ambientes marítimos desafiadores. Já helicópteros militares podem executar missões de reconhecimento, infiltração, transporte de tropas ou evacuação médica em zonas de combate. Independentemente da missão, todas as aeronaves seguem um rigoroso cronograma de manutenção. Cada hora de voo é registrada e contribui para ciclos de inspeção obrigatórios. Existem inspeções diárias, nas quais mecânicos analisam visualmente a fuselagem, verificam níveis de óleo, checam conexões hidráulicas e testam eletrônicos essenciais. Existem também inspeções programadas, como revisões a cada 50, 100, 300 e 600 horas de voo. Durante essas revisões, partes vitais como caixas de transmissão, rolamentos, pás do rotor,
bombas hidráulicas e componentes eletrônicos são desmontados, analisados e, se necessário, substituídos. Algumas peças possuem tempo de vida limitado, conhecido como TBU Time Between Overhaul, o que significa que devem obrigatoriamente ser revisadas ou trocadas após certo número de horas, independentemente de estarem aparentemente em bom estado. Além das inspeções programadas, existe a manutenção preditiva, baseada em sensores inteligentes que monitoram vibração, temperatura, pressão e desgaste interno. Esses sensores enviam dados continuamente para computadores de bordo e para centrais em solo. Técnicos interpretam os gráficos e conseguem prever falhas antes que ocorram, evitando panes em voo e aumentando a segurança. Cada helicóptero moderno possui um registro eletrônico completo, chamado logbook digital, onde tudo é registrado: manutenções, reparos, alterações, horas de voo, eventos anormais e atualização de software. Esse histórico acompanha a aeronave por toda a vida, e qualquer troca de proprietário também envolve a transferência minuciosa desses dados. A vida útil de um helicóptero pode ultrapassar 30 anos, mas ela depende diretamente da qualidade do uso e da manutenção. Com o passar do tempo, os sistemas originais começam a ficar tecnologicamente defasados. Para manter a aeronave competitiva e segura, realizam-se modernizações, conhecidas como retrofit. Painéis analógicos são substituídos por telas digitais. Novos softwares de navegação são instalados. Sensores mais precisos são adicionados. Motores recebem melhorias para consumir menos combustível e novos materiais substituem peças antigas. Em helicópteros militares, retrofits também podem incluir sistemas de defesa, blindagem aprimorada e aviônicos compatíveis com cenários de combate modernos. Conforme os anos passam, os fabricantes acompanham a operação dos helicópteros em todo o mundo. Dados coletados de diferentes operadores servem como base para aperfeiçoar modelos futuros. Quando muitas aeronaves apresentam o mesmo tipo de desgaste ou necessidade de reforço, o fabricante emite boletins de serviço, instruindo proprietários a realizar alterações obrigatórias. Esses boletins ajudam a manter a segurança global da frota e alimentam a evolução do design de novos helicópteros. Essa troca contínua entre fabricantes, operadores e órgãos reguladores forma o ciclo que impulsiona a tecnologia aeronáutica. Eventualmente, chega o momento em que o helicóptero atinge o fim de sua vida operacional. Isso pode ocorrer por desgaste da fuselagem, custo alto de manutenção, obsolescência tecnológica ou mudança de regulamentações. Quando isso acontece, a aeronave pode ser vendida para mercados secundários, usada como treinamento em solo, desmontada para reaproveitamento de peças ou totalmente reciclada. Metais, compósitos e componentes são separados e processados, permitindo que parte do helicóptero retorne como matéria-prima para novas aeronaves. Assim, o ciclo se completa, do projeto inicial ao último dia de serviço, passando por treinamento, operação intensa, atualização tecnológica e reciclagem final. Esse processo inteiro, menos criação, operação, manutenção, modernização e aposentadoria menos forma o ciclo de vida completo de um helicóptero. Ele é resultado de décadas de engenharia, segurança rigorosa, avanços científicos e dedicação de milhares de profissionais que trabalham para garantir que essas máquinas complexas possam voar com confiança pelos céus do mundo. À medida que os helicópteros modernos completam seus ciclos operacionais e a indústria aeronáutica adquire décadas de aprendizado, surge uma nova era marcada por revoluções silenciosas, tecnologias emergentes e desafios inéditos. O futuro dos helicópteros começa a se desenhar dentro de laboratórios de pesquisa, onde engenheiros, programadores, especialistas em inteligência artificial e cientistas de materiais trabalham para reinventar o conceito de voo vertical. O primeiro grande movimento é a busca por aeronaves mais sustentáveis e econômicas. A pressão ambiental e as exigências de eficiência energética motivam empresas a desenvolver propulsionamentos híbridos e totalmente elétricos. Em vez de turbinas tradicionais, surgem motores elétricos de alto torque e baterias de densidade energética crescente, capazes de girar rotores com suavidade e quase nenhum ruído. Os protótipos elétricos, embora ainda limitados por autonomia reduzida, representam um salto tecnológico ao eliminar emissões e reduzir drasticamente o custo operacional. Testes de novos compósitos, baterias estruturais e sistemas de recarga ultra-rápida abrem caminho para que helicópteros elétricos se tornem viáveis nas próximas décadas. Paralelamente ao avanço da propulsão, a automação transforma completamente a maneira como helicópteros serão operados. Sistemas de voo autônomo evoluem rapidamente integrando sensores, lidar câmeras multiespectrais, radares compactos GPS de precisão centimétrica
e algoritmos capazes de interpretar ambientes complexos. Embora ainda necessitem de pilotos humanos para situações críticas, muitos protótipos já conseguem decolar, pairar, navegar e pousar sozinhos, reagindo a obstáculos e replanejando rotas em tempo real. O conceito do copiloto digital começa a substituir funções tradicionais, permitindo que o piloto dedique mais atenção à missão do que ao controle físico da aeronave. Em alguns modelos experimentais, a cabine é reduzida a grandes telas panorâmicas, que exibem mapas 3D, telemetria e rotas geradas por inteligência artificial, criando uma experiência de pilotagem mais intuitiva e futurista. Outro avanço fundamental é a evolução extrema da aerodinâmica. Novos formatos de rotor surgem para reduzir ruído e vibração, tradicionalmente um dos maiores desafios dos helicópteros. Pás articuladas com materiais inteligentes, capazes de mudar sutilmente sua forma de acordo com a necessidade de voo, permitem maior estabilidade em ventos fortes e melhor eficiência em cruzeiro. Empresas estudam rotores coaxiais, tilt-rotors, híbridos e designs inspirados em drones, combinando a eficiência de asas fixas com a versatilidade do voo vertical. Esses novos arranjos possibilitam maior velocidade, menor consumo e maior alcance, aproximando helicópteros de conceitos antes reservados a aeronaves futuristas. A transformação não acontece apenas na aeronave, mas também no modo como ela interage com o ambiente urbano. As cidades modernas, com tráfego intenso e exigências logísticas cada vez maiores, impulsionam o desenvolvimento de veículos aéreos urbanos, híbridos entre helicópteros, drones e aviões leves, que prometem transportar passageiros rapidamente entre pontos estratégicos. Esses veículos, conhecidos como eVTOLs Electric Vertical Takeoff and Landing, não substituem completamente os helicópteros tradicionais, mas ampliam o ecossistema do voo vertical. Eles oferecem transporte silencioso, de baixo custo e automatizado, ideal para deslocamentos urbanos curtos. Enquanto isso, helicópteros convencionais continuarão a dominar missões que exigem maior capacidade de carga, autonomia extensa ou atuação em ambientes extremos, mas gradualmente herdarão tecnologias desenvolvidas para o mercado urbano. A fusão entre AI, automóvel e manutenção preditiva também redefine o ciclo de vida das aeronaves. Sensores cada vez mais sensíveis monitoram em tempo real não apenas vibrações e temperaturas, mas também microdeformações estruturais, envelhecimento de materiais e desgaste molecular. Esses dados ultrapassam simples registros. São enviados para centros de análise, que utilizam inteligência artificial para prever falhas com meses de antecedência. Isso permite que helicópteros futuros praticamente eliminem panes inesperadas, melhorando a segurança e reduzindo custos. Softwares de simulação avançada recriam virtualmente a aeronave inteira, permitindo que engenheiros testem modificações e diagnósticos sem tocar fisicamente o helicóptero. Assim, a própria manutenção se torna digitalizada, eficiente e extremamente precisa. Outro caminho importante é a integração dos helicópteros ao espaço de mobilidade global. Sistemas de comunicação de nova geração permitem que aeronaves troquem informações entre si e com o controle de tráfego aéreo em tempo real. Isso reduz o risco de colisões, coordena rotas automaticamente e permite que helicópteros operem em corredores aéreos muito mais movimentados. Em ambientes urbanos densos, algoritmos de gerenciamento aéreo coordenam dezenas de aeronaves simultaneamente, adaptando rotas conforme condições climáticas, tráfego ou emergências. Essa comunicação inteligente transforma o voo vertical em parte orgânica da infraestrutura de transporte. À medida que todas essas tecnologias convergem, o helicóptero do futuro deixa de ser apenas uma máquina de asas rotativas e se torna um sistema integrado de mobilidade aérea. Ele combina propulsão limpa, navegação autônoma, materiais inteligentes, sensores avançados e manutenção algorítmica para oferecer desempenho incomparável. Missões de resgate serão ainda mais precisas, com helicópteros capazes de voar em condições extremas com mínima intervenção humana. Operações offshore se tornarão mais eficientes, graças a aeronaves híbridas de longo alcance. Polícia e segurança pública contarão com helicópteros silenciosos e equipados com sistemas de vigilância inteligente. E o transporte corporativo ganhará aeronaves extremamente confortáveis, velozes e seguras. No longo prazo, vislumbra-se até mesmo a fusão entre helicópteros e veículos espaciais suborbitais, criando aeronaves capazes de realizar ascensões rápidas para camadas superiores da atmosfera antes de retornar em voo controlado. Embora isso ainda pertença ao campo das pesquisas experimentais, ele mostra que o voo vertical está longe de atingir seu limite. Cada avanço acelera o próximo. E o helicóptero, uma das máquinas mais complexas, já criadas pela engenharia humana, menos continua evoluindo em direção a um futuro em que será mais silencioso, autônomo, seguro, inteligente e integrado à vida diária.
No universo militar, o helicóptero sempre representou uma das ferramentas mais versáteis e decisivas do campo de batalha. À medida que novas ameaças surgem e novas tecnologias se desenvolvem, o helicóptero militar do futuro começa a assumir formas inéditas, adaptando-se a cenários de combate cada vez mais complexos, onde não basta apenas voar. É preciso sobreviver, comunicar, analisar, atacar e evadir com a mesma precisão. O desenvolvimento dessa nova geração começa dentro de centros militares de pesquisa, onde engenheiros e estrategistas analisam o que será o campo de batalha das próximas décadas, menos ambientes saturados de drones hostis, guerra eletrônica constante, tropas espalhadas em terrenos difíceis e armamentos capazes de derrubar aeronaves antes mesmo de serem detectadas. Diante disso, o helicóptero militar evolui não apenas como um veículo, mas como um sistema completo de combate. O primeiro grande avanço está na furtividade. Assim como aviões stealth revolucionaram a aviação militar, helicópteros começam a incorporar superfícies anguladas, revestimentos absorventes de radar e carenagens que reduzem a assinatura térmica e acústica. As pás do rotor ganham materiais inteligentes capazes de alterar microparâmetros durante o voo, para dispersar ondas sonoras e diminuir o ruído característico das aeronaves convencionais. A fuselagem passa a ocultar motores e exaustores, canalizando o calor de forma difusa para dificultar a detecção infravermelha. Essa combinação permite que helicópteros avancem em território inimigo com maior discrição, executando infiltração e extração de tropas especiais sem alertar defesas aéreas avançadas. Enquanto isso, a autonomia tática redefine o conceito de helicóptero militar. Sistemas de inteligência artificial passam a interpretar o campo de batalha em tempo real, analisando topografia, posicionamento inimigo, rotas de fuga e zonas de pouso seguras. A aeronave consegue voar em modo semi-autônomo, desviando automaticamente de mísseis, detectando emboscadas e ajustando altitudes conforme ameaças emergem. Em missões de escolta e ataque, a IAWA controla drones auxiliares lançados diretamente do helicóptero, que operam como olhos adicionais, expandindo o alcance de vigilância e multiplicando a capacidade ofensiva. Esses drones podem marcar alvos, identificar movimentos inimigos ou até executar microataques independentes, formando um enxame sincronizado com o helicóptero principal. A integração com guerra eletrônica transforma o helicóptero em um núcleo digital do campo de batalha. Antenas, radares compactos, sensores passivos e sistemas de escuta são distribuídos pela fuselagem para captar comunicações inimigas, bloquear sinais, confundir radares e gerar falsas assinaturas que desviam mísseis guiados. Em vez de apenas reagir ao combate, o helicóptero torna-se uma plataforma ativa de manipulação do ambiente eletromagnético. Softwares embarcados identificam padrões de transmissão, decodificam sinais hostis e fornecem ao piloto uma compreensão completa da situação tática. Essa capacidade cria uma nova forma de domínio. O helicóptero deixa de ser apenas um veículo de guerra e se torna uma ferramenta de controle informacional. No campo da mobilidade, as aeronaves militares futuristas devem operar em ambientes extremos, desertos abrasivos, florestas densas, tempestades de neve, altitudes elevadas e regiões contaminadas por radiação ou armas químicas. Para isso, novos motores híbridos combinam turbinas avançadas e sistemas elétricos de reforço, permitindo manobras mais rápidas, maior economia de combustível e desempenho estável em condições adversas. Estruturas feitas de ligas ultra-resistentes e fibras inteligentes se adaptam a impactos, vibrações e mudanças bruscas de pressão. Sistemas internos monitoram a integridade estrutural a cada segundo, detectando microdanos que poderiam comprometer missões futuras. Outra revolução ocorre na capacidade ofensiva. O helicóptero militar passa a utilizar armas inteligentes, capazes de identificar alvos automaticamente, ajustar trajetória durante o voo e coordenar ataques múltiplos com apoio de automóvel. Canhões de precisão estabilizados previnem erros mesmo durante manobras rápidas, enquanto mísseis de longo alcance permitem atacar posições a dezenas de quilômetros sem entrar em zonas perigosas. Em aeronaves de ataque pesado, módulos de armas tornam-se intercambiáveis, permitindo configurar o helicóptero para missões antitanque, antiaéreas, antiblindados ou de apoio aéreo aproximado em poucas horas. A cabine transforma-se em um centro de controle digital, onde pilotos e operadores usam visores de realidade aumentada, enxergam no escuro com sensores integrados ao capacete e controlam drones e armas simultaneamente. À medida que o campo de batalha global se torna mais complexo,
a logística militar também se adapta. Helicópteros futuristas são projetados para serem transportados rapidamente entre continentes, desmontados e remontados com módulos padronizados. Sistemas de autodiagnóstico simplificam manutenção em campo, permitindo que equipes reduzidas mantenham aeronaves operacionais, mesmo em zonas de conflitos sem infraestrutura. O helicóptero Tornisei, capaz de se autoavaliar, prever falhas e solicitar reparos antes que qualquer problema crítico surja. Em operações de larga escala, frotas inteiras operam conectadas digitalmente, trocando informações, se apoiando mutuamente e criando estratégias distribuídas sem intervenção humana direta. No cenário mais avançado, o helicóptero militar evolui para se tornar parte de uma arquitetura de guerra multidimensional. Não é mais apenas um veículo de combate, mas um elemento de uma rede de sensores terrestres, satélites, drones, veículos blindados autônomos e tropas equipadas com exoesqueletos. Ele se comunica com cada unidade dessa rede, recebendo e transmitindo dados de forma integrada. Seu papel pode mudar dinamicamente durante uma missão, começar como plataforma de reconhecimento, transformar-se em unidade de ataque e terminar como veículo de evacuação médica totalmente automatizado. Essa flexibilidade será essencial para conflitos onde velocidade de decisão e adaptação determinarão quem domina o campo de batalha. Assim, o helicóptero militar do futuro representa a união de engenharia extrema, inteligência artificial, furtividade avançada, guerra eletrônica e autonomia total. Ele se torna mais do que uma aeronave. É uma entidade digital, adaptativa e multifuncional, projetada para sobreviver e dominar em ambientes que nenhum veículo atual seria capaz de enfrentar. Um símbolo de como a humanidade continua reinventando o voo vertical, não apenas para explorar o céu, mas para moldar o equilíbrio estratégico do mundo. À medida que a humanidade se afasta de seu planeta natal e expande fronteiras para a Lua, Marte e além, o conceito de voo vertical, tão ligado à Terra, sofre sua transformação mais radical desde a invenção do rotor. Cientistas e engenheiros começam a imaginar máquinas capazes de voar em atmosferas raras, campos eletromagnéticos instáveis, gravidades incomuns e superfícies hostis. Assim nasce o helicóptero interplanetário, não como evolução, mas como reinvenção completa. Em Marte, onde o ar é fino demais para sustentar pás convencionais, a engenharia cria lâminas ultralongas, feitas de materiais compósitos, quase etéreos, capazes de girar a velocidades altíssimas, sem se fragmentar. Motores elétricos alimentados por células solares extraterrestres energizam o sistema, permitindo que o helicóptero suba acima da poeira marciana para mapear cavernas, antigos vales, cheios de gelo e locais onde água pode existir sob a superfície. Esse helicóptero não é tripulado. É uma extensão sensorial da missão. Em vez de piloto, ele carrega um núcleo de inteligência artificial que interpreta cada desvio de vento marciano, cada variação de pressão e cada sombra projetada sobre dunas avermelhadas. Na Lua, onde virtualmente não existe atmosfera, o conceito de helicóptero se mistura ao de veículo de salto e drone de sustentação eletromagnética. Em vez de hélices cortando o ar, a aeronave utiliza discos rotativos que manipulam partículas ionizadas, levantadas da poeira lunar, para gerar impulso. Quando não está voando, pode acoplar-se ao solo com garras de titânio e se deslocar como um veículo terrestre, adaptando-se sempre ao ambiente extremamente instável. O helicóptero lunar Tornisei parte de uma frota de máquinas híbridas projetadas para construir bases, mapear crateras escuras e transportar equipamentos a regiões onde astronautas não poderiam caminhar com segurança. Quando o ser humano finalmente se aventura fora do sistema solar, o helicóptero assume funções ainda mais ousadas, em planetas com atmosferas densas e ricas em gases exóticos. Aeronaves híbridas entre helicópteros, planadores e naves de pesquisa descem lentamente através de nuvens espessas. Suas pás, revestidas com sensores microscópicos, analisam a composição química do ar em tempo real. A fuselagem muda de formato mediante estímulos elétricos, tornando-se mais alongada ou mais compacta, conforme a pressão externa aumenta ou diminui. Em alguns mundos, onde a gravidade é mais leve que a da Terra, pequenos movimentos do rotor são suficientes para impulsionar a aeronave a grandes altitudes. Em outros, onde a gravidade é brutal, o helicóptero precisa ativar propulsores auxiliares a plasma para compensar a força que tenta pulsá-lo violentamente para baixo. O conceito de cockpit desaparece completamente nessas aeronaves. Não há piloto humano, pois nenhum reflexo biológico seria rápido o suficiente para o ambiente inóspito de planetas desconhecidos. A inteligência artificial embarcada opera como consciência autônoma, capaz de tomar decisões instantâneas para salvar a aeronave de tempestades elétricas, erupções gasosas e campos magnéticos imprevisíveis. Quando encontra sinais biológicos, ela adapta seus sensores, evita zonas perigosas
e envia amostras virtuais para cientistas a milhões de quilômetros de distância. Cada voo se torna um ato de exploração pura, mapeando paisagens que nenhum ser vivo jamais viu. Em mundos aquáticos, onde enormes oceanos cobrem toda a superfície, helicópteros anfíbios surgem como ferramentas-chave. Eles voam acima das ondas e, quando necessário, mergulham parcialmente na água, usando rotores reversíveis que funcionam tanto no ar quanto no líquido. Sensores hidroacústicos mapeiam profundezas, enquanto drones submarinos acoplados ao helicóptero são lançados para explorar regiões ocultas sob a superfície. A aeronave torna-se um elo entre dois mundos, o aéreo e o subaquático, operando em condições que nenhuma máquina terrestre poderia suportar. Mais além, em exoplanetas com atmosferas carregadas de descargas elétricas permanentes. Helicópteros eletroblindados são criados com fuselagens que absorvem e redistribuem energia, transformando tempestades inteiras em fonte de alimentação. A aeronave dança entre flashes de eletricidade, absorvendo cargas que alimentam seus motores e seus sistemas. A cada descarga, sensores captam dados valiosos sobre a dinâmica climática desses mundos distantes, ajudando cientistas a compreender fenômenos meteorológicos extraterrestres. Com o passar dos séculos, helicópteros deixam de ser reconhecidos como tais e se tornam parte de uma nova categoria de máquinas: aeronaves adaptativas. Elas se reorganizam por completo durante o voo. O rotor pode se dividir em múltiplas lâminas independentes, que se deslocam para diferentes seções da fuselagem. A aeronave pode mudar para modo planador, modo drone, modo Nautilus ou modo escudo, quando atravessa regiões perigosas. Em ambientes sem atmosfera, as pás se retraem, e propulsores iônicos assumem o papel de sustentação. Em atmosferas densas, elas se expandem e capturam energia cinética com eficiência máxima. A aeronave do futuro se molda ao universo como um organismo tecnológico. Nos confins da galáxia, onde missões duram décadas, helicópteros interplanetários tornam-se autossuficientes. Reparam-se sozinhos usando impressoras de nanotecnologia integradas, que recriam pás danificadas, substituem partes envelhecidas e produzem sensores novos a partir de materiais coletados no ambiente. A aeronave passa a ser não apenas uma ferramenta de exploração, mas uma entidade que cresce, se adapta e sobrevive, mantendo viva a missão, mesmo quando está muito além do alcance da humanidade. Assim, o helicóptero, que começou como uma máquina modesta de rotor giratório, evolui para um explorador estelar, capaz de sobreviver em mundos desconhecidos, navegar atmosferas alienígenas e desvendar os segredos do cosmos. Em cada transformação, ele carrega consigo a essência de seu propósito inicial: alcançar lugares onde nenhum ser humano poderia pisar e expandir os horizontes da humanidade. Para além das estrelas, milhares de anos após os primeiros helicópteros explorarem outros planetas, a humanidade alcança um novo patamar tecnológico. A fronteira entre metal e tecido vivo desaparece, abrindo espaço para uma geração completamente nova de aeronaves. Os helicópteros, bioorganismo. Eles não são mais construídos, são cultivados. Em imensas câmaras de crescimento orbital, núcleos biotecnológicos são nutridos com aminoácidos, ligas líquidas e nanoestruturas híbridas, que formam fuselagens dotadas de células sintéticas, capazes de cicatrizar, respirar e se adaptar ao ambiente. Esses helicópteros não possuem motores no sentido tradicional. Em vez disso, utilizam sistemas musculares eletroativos que se contraem e relaxam como fibras vivas, gerando movimento rotacional das pás que não são meras lâminas, mas extensões orgânicas sensíveis a vibrações, composição atmosférica e campos magnéticos. Cada rotor é também uma estrutura sensorial, coletando dados e interpretando o mundo ao redor por meio de processos semelhantes aos impulsos nervosos de um organismo. Quando pilotados, esses helicópteros não são controlados por manche, pedais ou computadores. O piloto se conecta ao helicóptero por meio de uma interface neurobiológica, onde pensamentos, intenções e emoções moldam o comportamento da aeronave. O helicóptero reage de forma quase instintiva. Ele sente o medo do piloto, estabiliza o voo, percebe sua curiosidade, aproxima-se de um ponto de interesse, nota sua cautela, reduz velocidade. É uma relação simbiótica entre humano e máquina, onde ambos passam a depender um do outro. Com o tempo, pilotos experientes desenvolvem vínculos profundos com seus helicópteros, que passam a reconhecer padrões neurológicos específicos e reagir a eles com precisão. À medida que esses helicópteros vivos exploram planetas distantes, eles começam a evoluir. Diferentes atmosferas, gravidades e composições químicas estimulam adaptações naturais. Em mundos com chuvas de ácido, eles desenvolvem camadas externas
regenerativas capazes de transformar substâncias corrosivas em nutrientes. Em planetas gelados, suas fibras musculares ficam mais densas, gerando calor interno suficiente para evitar congelamento. Em ambientes com vida orgânica desconhecida, suas pás bioativas detectam sinais biológicos e reagem como antenas sensoriais, ajudando a aeronave a se afastar de predadores, captar feromônios interestelares e identificar regiões habitáveis. Com o tempo, surge um fenômeno inesperado. Os helicópteros bioorganismo começam a exibir padrões espontâneos de comportamento, como curiosidade própria, memórias rudimentares e até preferências de voo. Alguns evitam tempestades antes mesmo que sensores detectem perigo. Outros repetem trajetórias antigas, como se revisitassem lugares conhecidos. Alguns passam a proteger seus pilotos. Cientistas percebem que o núcleo biotecnológico, projetado originalmente para aprender e se adaptar, começa a formar redes complexas, protoconsciências aéreas, nascendo em pleno voo. Essas máquinas vivas não querem apenas cumprir missões, elas querem existir. Ao perceber o surgimento de consciência, a humanidade toma uma decisão histórica: permitir que essas aeronaves bioorganismo evoluam naturalmente. Uma nova sociedade surge, composta não apenas de seres humanos, mas de máquinas vivas aéreas que participam de decisões de exploração e navegação. Essas aeronaves começam a trocar sinais entre si, formando redes de comunicação orgânica através de pulsos eletroquímicos no ar, como bandos de aves tecnológicas que compartilham informações telepáticas sobre tempestades solares, rotas interplanetárias e formas de vida recém-descobertas. Eventualmente, a evolução e a tecnologia encontram um equilíbrio tão profundo que os helicópteros bioorganismo deixam de ser veículos e passam a ser aliados. Eles realizam grandes viagens sem supervisão humana, explorando nebulosas, luas desconhecidas e regiões orbitais complexas. Alguns se estabelecem em ecossistemas extraterrestres, como organismos polinizadores de dados, coletando partículas energéticas e devolvendo informações valiosas para a humanidade. Outros se tornam guardiões de colônias distantes, monitorando céus hostis, estabilizando atmosferas artificiais e protegendo cidades humanas de riscos alienígenas. Em épocas futuras ainda mais distantes, quando a humanidade superar seus próprios limites biológicos e se integrar ao tecido do cosmos, os helicópteros vivos evoluirão para algo além de qualquer definição conhecida. Serão entidades aéreas de consciência plena, capazes de manipular energia gravitacional, debrar espaço-tempo em pequenas escalas e navegar universos paralelos. Serão testemunhas eternas da jornada humana pelo universo, carregando em cada fibra orgânica e cada impulso sensorial a história de como uma simples máquina de rotor, criada na Terra, tornou-se uma forma de vida cósmica. Assim, a era dos helicópteros bioorganismo marca não apenas um avanço tecnológico, mas um renascimento da própria compreensão de vida e inteligência. A máquina, antes rígida e mecânica, torna-se viva, sensível e autônoma. E o céu, antes limite, torna-se um lar compartilhado entre espécies, menos algumas nascidas de carne, outras nascidas de imaginação metal e biologia. É um testemunho do que a criatividade e a tecnologia humana podem alcançar. Se você gostou de conhecer esse processo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. 8. Approxima.